Algumas canções emocionam multidões, mas desagradam ao coração de Deus. A Bíblia é clara em Amós 5:23. Afasta de mim o som das tuas canções. Não ouvirei a melodia das tuas liras. Isso significa que nem todo louvor é aceito pelo Senhor. Imagine ouvir isso do próprio Deus. Forte, não é? E se eu te dissesse que algumas músicas que você canta na igreja podem estar ofendendo a Deus? Por isso, quero que fique comigo até o final, porque vou mostrar 6 tipos de canções que entristecem o espírito, e talvez você já tenha cantado uma delas. Antes de continuarmos, quero lançar um desafio. Se você deseja adorar em espírito e em verdade, escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Quero ver quem tem coragem de assumir esse compromisso. E se você é novo aqui, diante de Deus, inscreva-se agora, porque este tema é crucial para qualquer cristão que leva a sério a adoração. Louvor não é entretenimento, não é show, não é música para massagear o ego. Louvor é sacrifício vivo diante do Deus Santo. No entanto, muitas letras modernas soam bonitas, mexem com a emoção, mas colocam o homem no centro e empurram Cristo para a margem. Isso precisa mudar. E para ajudar você, criei um método simples, chamado Teste 6 vezes, que serve para avaliar qualquer música de maneira rápida e prática. São 6 perguntas que você deve fazer. Cristo é o centro da mensagem? Há equilíbrio entre verdade e graça? A letra expressa rendição ou ego? Existe senso de santidade? A música tem doutrina mínima? Ela une a igreja ou promove divisão? Cada resposta vale até 2 pontos. Se a música fizer 9 ou mais, é segura. Entre 6 e 8, é melhor de revisão. Não cantar. Agora vamos ao primeiro erro, talvez o mais comum de todos: louvor centrado no eu. Quantas vezes você já ouviu refrões que dizem: eu sou forte, eu sou capaz, eu sou o suficiente? Parece bonito, soa motivador, mas isso não é adoração, é autoajuda com melodia. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando canto que sou suficiente, esqueço de João 15. Quando a música coloca o eu no trono, sem mim, Cristo nada podeis de cena fazer. Quer ver a diferença? Compare. Eu posso tudo, nada vai me parar com tudo. Posso em Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. No primeiro, eu recebo a glória. No segundo, Cristo é exaltado. Louvor não é palco para minha autoestima, é altar para minha rendição. É dizer, como Jesus disse: não a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esse é apenas o primeiro filtro. No próximo bloco, vou mostrar a armadilha mais sutil de todas: músicas que falam de amor, mas omitem a verdade. Fique comigo, porque talvez elas estejam no seu setlist. O segundo erro é ainda mais sutil e perigoso: músicas que falam sobre amor, mas omitem a verdade. Essa armadilha tem seduzido muitas igrejas. São canções que repetem frases como Deus te ama do jeito que você é, sem mencionar arrependimento, sem apontar para a cruz, sem falar de transformação. À primeira vista, parece reconfortante e soa doce, mas por trás dessa mensagem existe um veneno, um evangelho incompleto. Sim, é verdade que Deus nos ama como somos, mas também é verdade que Ele nos ama demais para nos deixar onde estamos. João 8:11 nos mostra isso, quando Jesus diz à mulher adúltera: nem eu te condeno. Mas completa: vai e não peques mais. Amor e verdade andam juntos. E quando uma canção separa essas duas realidades, ela deixa de ser louvor. Sabe qual é o problema? Criamos um evangelho que não confronta, apenas conforta. Um Deus que nunca corrige, só elogia. Um amor que não transforma, apenas aceita. Mas isso não é o Deus da Bíblia. 1 João 1:8 nos alerta: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
O amor de Deus não é um tapinha nas costas, é um fogo consumidor que purifica, restaura e chama à santidade. Hebreus 12:29 declara: Nosso Então, Deus por que nossas músicas fogo soam como consumidor. canções de ninar que embalam os crentes em um sono espiritual? Porque perdemos a coragem de cantar sobre pecado, arrependimento e cruz. Preferimos frases vagas que caberiam em qualquer cartão de aniversário. Você é especial, Deus te ama. Parece bonito, mas não salva ninguém. Pense nos grandes hinos da fé. Eles falavam de graça, sim, mas também falavam de juízo, de arrependimento, de sangue derramado. Amazing Grace não diz apenas que a graça é maravilhosa, mas lembra que ela salvou um pecador miserável. Hoje, no entanto, trocamos isso por músicas que poderiam tocar em qualquer rádio secular, porque evitam qualquer palavra que gere desconforto. Mas me diga, se um médico sabe que você está doente e decide não dizer nada para não te magoar, isso é amor? Se um pai vê seu filho correndo para o abismo e fica calado para não assustá-lo, isso é amor? Claro que não. E, no entanto, é isso que fazemos quando cantamos sobre amor sem falar sobre pecado. Estamos oferecendo um placebo espiritual, bonito por fora, inútil por dentro. Se uma música fala apenas do amor de Deus, mas não menciona arrependimento, cruz ou santidade, ela não é louvor, é engano. O verdadeiro amor liberta, mas antes confronta. O verdadeiro amor acolhe, mas também transforma. Então, avalie suas músicas. Elas levam as pessoas ao altar ou as deixam confortáveis no banco? Essa é a pergunta que precisamos responder antes de cantar. O terceiro erro é a repetição vazia. Jesus foi claro em Mateus 6:7. Nas suas orações, não usem de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Essa advertência vale também para nossas músicas. Repetir não é pecado. A Bíblia está cheia de salmos que repetem refrões, como no Salmo 136, que repete porque a sua misericórdia dura para sempre. A diferença é que lá há propósito. Cada repetição reforça uma verdade. O problema começa quando a repetição é automática, mecânica, sem profundidade. Quantas vezes você já percebeu a congregação cantando o mesmo verso 20 vezes, enquanto muitos estão olhando para o teto ou para o celular? Isso não é adoração, é distração. Quando uma música vira mantra, ela deixa de ser louvor e se torna hipnose espiritual. E por quê? Porque trocamos substância por sensação. Em vez de palavras que alimentam a alma, damos frases vazias para criar clima emocional. A pergunta é: essas repetições conduzem ao arrependimento, à confissão, à exaltação da santidade de Deus? Ou apenas mantém as pessoas animadas para não acabar o momento? Deus não se impressiona com a quantidade de vezes que repetimos algo. Ele, e se o coração está longe, o coração, não importa quantas vezes cantamos, eu te amo. Senhor, Isaías 2:9-13 denuncia isso. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cantar sem pensar é mentir com a boca, e Deus não aceita mentira como louvor. Vamos refletir. Se um marido diz, eu te amo, 100 vezes para sua esposa, mas não olha nos olhos dela, não dedica tempo, não mostra atitudes, isso é amor ou apenas ruído? É isso que fazemos quando repetimos sem sentir. Louvor é relacionamento, não é programação automática. Se a música não leva você a quebrantamento, se não desperta temor e gratidão, ela falhou no propósito, por mais bonita que seja a melodia. E aqui vai um sinal de alerta. Quando uma música tem apenas 2 frases e um acorde interminável, cuidado. Pergunte-se, essas palavras expressam algo que move minha alma em direção a Deus? Ou estou apenas me deixando levar pelo ritmo? Repetição com sentido é poderosa, mas repetição vazia
é ruído. Não se trata de eliminar refrões, mas de recuperar a profundidade. Que tal, em vez de cantar santo, santo, 20 vezes, parar por um instante e dizer: Senhor, ajuda-me a viver essa santidade? Esse é o tipo de adoração que agrada a Deus, porque louvor não é encher o ar de sons, é encher o coração de reverência. Se as músicas que cantamos não passam desse teste, elas precisam ser revistas. No próximo ponto, vamos falar de um erro ainda mais grave, quando a igreja começa a copiar o mundo para parecer relevante. Prepare-se, porque essa conversa vai ficar ainda mais séria. O quarto erro é a mistura do sagrado com o profano. Esse é um dos problemas mais perigosos da adoração contemporânea. Em nome da relevância, muitas igrejas começaram a importar elementos da cultura secular para dentro do culto. O resultado? Um ambiente que se parece mais com uma balada do que com um espaço de reverência. 1 João 2,15 nos alerta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E, no entanto, vemos canções com arranjos que soam como hits das paradas seculares, letras tão vagas que poderiam ser cantadas para um namorado. Luzes e fumaça, criando um clima mais sensual do que espiritual. Isso não é exagero, é a realidade em muitos lugares. Alguém pode argumentar, mas o estilo musical não importa. O que importa é a intenção do coração. Em parte, isso é verdade. Porém, o problema é que a forma comunica mensagem. Quando a estética da adoração se confunde com a do entretenimento, o que estamos dizendo sobre Deus? Que Ele é apenas mais uma opção no cardápio de experiências emocionais. Que a igreja é uma extensão da cultura pop. A Bíblia apresenta Deus como santo, separado, totalmente distinto. Nossa adoração deve refletir isso. Quando a igreja soa como um mundo, perde seu poder de transformá-lo. Veja como isso acontece. Algumas músicas são tão ambíguas que, se você tirar a palavra Deus, elas poderiam tocar facilmente em qualquer rádio romântica. Expressões como te quero, preciso de você, não vivo sem você, soam mais como declaração para um parceiro do que como louvor ao Criador. Isso é sério. Adoração não é sedução espiritual, é entrega reverente. Quando as letras e os sons não refletem a majestade divina, algo está errado. Outro ponto crítico é a teatralização. Palcos repletos de luzes piscando, fumaça subindo, volume ensurdecedor que impede a congregação de cantar. Isso cria espectadores, não adoradores. O culto vira show. E, quando isso acontece, o público começa a avaliar a adoração pelo critério: gostei ou não gostei? Essa pergunta revela o problema. A adoração nunca foi sobre nós, é sobre Ele. Não se trata do quanto a música me emociona, mas do quanto glorifica a Deus. Precisamos A beleza da música recuperar a cristã consciência de que está em louvor elevar o não é coração entretenimento ao trono de Deus, não em imitar tendências do mercado musical. Pergunte-se: quando alguém entra na sua igreja, sente que está diante do Deus Santo ou acha que está em um concerto? Se a resposta for a segunda, precisamos rever nossos caminhos, porque no fim Deus não busca performances, busca adoradores em espírito e em verdade. Esse é o padrão que não pode ser negociado. No próximo ponto, vamos expor outro erro comum: músicas que tratam Deus como um amigo casual, diminuindo sua santidade. Fique comigo, porque esse assunto vai tocar fundo. O quinto erro é a teologia rasa nas letras. Esse problema é sutil, mas devastador, porque cria crentes superficiais. Muitas músicas modernas reduzem Deus a um amigo íntimo, um terapeuta emocional ou até um motivador pessoal. O discurso soa acolhedor, mas esbácia em vez de proclamar de divina. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, como em Isaías 6:3. Cantamos expressões como estou tranquilo com Deus
ele é meu parceiro, como se estivéssemos falando com um colega. Essa linguagem remove o temor reverente e nos acostuma a tratar o Criador como alguém que existe para satisfazer nossas vontades. Não é isso que a Bíblia ensina. Isaías teve uma visão do Senhor, e sua reação não foi dizer que bom que você está aqui, mas sim, ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. Quando João viu Cristo glorificado, caiu como morto. Apocalipse 1:17. Esses encontros revelam algo fundamental. Deus é próximo, mas também é santo, separado, incomparável. Quando nossas músicas ignoram essa tensão entre proximidade e reverência, elas apresentam um Deus distorcido, um ídolo fabricado, e um evangelho sem santidade não transforma ninguém. Outro problema dessa teologia rasa é que ela elimina a mensagem da cruz. Muitas letras falam do amor de Deus, mas quase nunca mencionam arrependimento, sangue, juízo, graça salvadora. Resultado: formamos cristãos que sabem que Deus é amor, mas não sabem o que significa ser santo. Gente que quer as promessas, mas não aceita as exigências do discipulado. Isso é consequência direta de canções que substituem doutrina por emoção. Quando cantamos apenas sobre vitória, alegria e bem-estar, sem apontar para Cristo crucificado, estamos oferecendo ao povo um evangelho incompleto. Pergunte-se, se um novo convertido aprendesse apenas pelas músicas que cantamos, que imagem ele teria de Deus? Um Deus que salva pecadores por graça ou um Deus que existe para resolver problemas e levantar a autoestima? Essa pergunta é crucial. A música molda teologia. Aquilo que cantamos forma aquilo que cremos. Por isso, líderes de louvor precisam entender: cada canção é uma pregação cantada. Ela ensina algo sobre Deus, ou ensina a verdade, ou espalha erro. Qual a solução? Voltar à Bíblia. Incluir nos cânticos atributos de Deus, referências à obra de Cristo, à cruz, ao arrependimento, à esperança eterna. Cantar sobre sua santidade, sua justiça, sua misericórdia. Trazer hinos antigos pode ser um caminho, mas também é possível escrever novas músicas com profundidade bíblica. Não se trata de rejeitar o contemporâneo, mas de rejeitar o superficial. Porque a adoração que não ensina a verdade não é louvor, é distração. No próximo ponto, vamos falar sobre algo ainda mais sério: canções que dividem, que inflamam orgulho espiritual em vez de promover unidade. Fique comigo, porque esse último erro revela um perigo silencioso para a igreja. O sexto erro é cantar músicas que dividem a igreja. Esse talvez seja o mais sutil de todos, porque pode vir disfarçado de zelo pela verdade. São canções que, em vez de promoverem unidade, reforçam um espírito de disputa dentro do corpo de Cristo. Músicas que de forma explícita ou implícita carregam mensagens do tipo nós contra eles, criando categorias de crentes, os fiéis e os infiéis, os verdadeiros e os falsos. À primeira vista, parecem defender a santidade, mas no fundo alimentam orgulho espiritual e julgamento. Jesus orou em João 17:21, para que fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. A unidade é uma prova viva para o mundo de que Cristo é real. Quando cantamos letras que estimulam divisão, estamos indo contra a oração do próprio Senhor. Esse tipo de música muitas vezes surge em contextos de polêmica ou confronto teológico. Letras inflamadas que falam sobre permanecer firme enquanto outros caem ou ser luz quando todos estão nas trevas, mas escritas com um tom que não expressa humildade, e sim superioridade. É claro que a Bíblia nos chama para ser luz, para não nos conformarmos com o mundo, mas isso precisa ser feito com espírito quebrantado, não com soberba. Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:1 que mesmo que falemos a língua dos anjos, se não tivermos amor,
Somos como um sino que ressoa. Em outras palavras, até nossa adoração, se não estiver enraizada no amor, não passa de barulho. A consequência de cantar músicas divisivas é devastadora. Em vez de aproximar corações, elas erguem barreiras. Em vez de conduzir à adoração, elas alimentam comparações. E, muitas vezes, a congregação canta sem perceber que está internalizando uma mentalidade de disputa. Louvor não é arma contra irmãos, é ponte para Deus. O único inimigo a ser combatido é o pecado, não pessoas. Efésios 6:12 lembra: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quando uma música transforma a adoração em trincheira contra outros cristãos, ela distorce completamente o propósito do culto. Como corrigir isso? Primeiro, discernimento na escolha do repertório. Analise a intenção por trás das palavras. Pergunte: essa letra promove reconciliação ou reforça facções? Ela aponta para Cristo ou para um grupo específico como mais santo que os demais? Em segundo lugar, valorize músicas que celebram a graça, que chamam à unidade, que lembram que somos um só corpo, apesar das diferenças. O Salmo 133 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse deve ser o espírito das nossas canções, porque nada revela mais a presença de Deus do que um povo adorando. E aqui está meu apelo final. Em amor, examine humildade o que você canta. Pergunte se glorifica a Deus ou alimenta disputas, porque no fim não é sobre qual grupo tem razão, mas sobre quem reina sobre todos nós, Jesus Cristo. Algumas canções emocionam multidões, mas desagradam ao coração de Deus. A Bíblia é clara em Amós 5:23. Afasta de mim o som das tuas canções. Não ouvirei a melodia das tuas liras. Isso significa que nem todo louvor é aceito pelo Senhor. Imagine ouvir isso, não é? E se eu te dissesse que algumas músicas que você canta na igreja podem estar ofendendo a Deus. Por isso, quero que fique comigo até o final, porque vou mostrar 6 tipos de canções que entristecem o espírito, e talvez você já tenha cantado uma delas. Antes de continuarmos, quero lançar um desafio. Se você deseja adorar em espírito e em verdade, escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Quero ver quem tem coragem de assumir esse compromisso. Se você é novo aqui, diante de Deus, inscreva-se agora, porque este tema é crucial para qualquer cristão que leva a sério a adoração. Louvor não é entretenimento, não é show, não é música para massagear o ego. Louvor é sacrifício vivo diante do Deus Santo. No entanto, muitas letras modernas soam bonitas, mexem com a emoção, mas colocam o homem no centro e empurram Cristo para a margem. Isso precisa mudar. E para ajudar você, criei um método simples, chamado Teste 6 vezes, que serve para avaliar qualquer música de maneira rápida e prática. São 6 perguntas que você deve fazer. Cristo é o centro da mensagem? Há equilíbrio entre verdade e graça? A letra expressa rendição ou ego? Existe senso de santidade? A música tem doutrina mínima? Ela une a igreja ou promove divisão? Cada resposta vale até 2 pontos. Se a música fizer 9 ou mais, é segura. Entre 6 e 8, é melhor não cantar. Agora vamos ao primeiro erro, talvez o mais comum de todos: louvor centrado no eu. Quantas vezes você já ouviu refrões que dizem: eu sou forte, eu sou capaz, eu sou o suficiente? Parece bonito, soa motivador, mas isso não é adoração, é autoajuda com melodia. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando canto que sou suficiente, esqueço de João 15. Quando a música coloca o eu no trono, sem mim, Cristo nada sai podeis de cena fazer. Quer ver a diferença? Compare. Eu posso tudo, nada vai me parar com tudo. Posso em Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. No primeiro, eu recebo a glória. No segundo, Cristo
é exaltado. Louvor não é palco para minha autoestima, é altar para minha rendição. É dizer, como Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esse é apenas o primeiro filtro. No próximo ponto, vamos mostrar a armadilha mais sutil de todas: músicas que falam de amor, mas omitem a verdade. O segundo erro é ainda mais sutil e perigoso: músicas que falam sobre amor, mas omitem a verdade. Essa armadilha tem seduzido muitas igrejas. São canções que repetem frases como "Deus te ama do jeito que você é", sem mencionar arrependimento, sem apontar para a cruz, sem falar de transformação. À primeira vista, parece reconfortante e soa doce, mas por trás dessa mensagem existe um veneno, um evangelho incompleto. Sim, é verdade que Deus nos ama como somos, mas também é verdade que Ele nos ama demais para nos deixar onde estamos. João 8:11 nos mostra isso quando Jesus diz à mulher adúltera: "Nem eu te condeno", mas completa: "Vai e não peques mais". Amor e verdade andam juntos. E quando uma canção separa essas duas realidades, ela deixa de ser louvor. Sabe qual e é se o problema? ilusão. Criamos um evangelho que não confronta, apenas conforta. Um Deus que nunca corrige, só elogia. Um amor que não transforma, apenas aceita. Mas isso não é o Deus da Bíblia. 1 João 1:8 nos alerta: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O amor de Deus não é um tapinha nas costas, é um fogo consumidor que purifica, restaura e chama à santidade. Hebreus 12:29 declara: Nosso Então, Deus por que nossas músicas fogo soam consumidor, como canções de ninar que embalam os crentes em um sono espiritual? Porque perdemos a coragem de cantar sobre pecado, arrependimento e cruz. Preferimos frases vagas que caberiam em qualquer cartão de aniversário. Você é especial, Deus te ama. Parece bonito, mas não salva ninguém. Pense nos grandes hinos da fé. Eles falavam de graça, sim, mas também falavam de juízo, de arrependimento, de sangue derramado. Amazing Grace não diz apenas que a graça é maravilhosa, mas lembra que ela salvou um pecador miserável. Hoje, no entanto, trocamos isso por músicas que poderiam tocar em qualquer rádio secular, porque evitam qualquer palavra que gere desconforto. Mas me diga, se um médico sabe que você está doente e decide não dizer nada para não te magoar, isso é amor? Se um pai vê seu filho correndo para o abismo e fica calado para não assustá-lo, isso é amor? Claro que não. E, no entanto, é isso que fazemos quando cantamos sobre amor sem falar sobre pecado. Estamos oferecendo um placebo espiritual, bonito por fora, inútil por dentro. Se uma música fala apenas do amor de Deus, mas não menciona arrependimento, cruz ou santidade, ela não é louvor, é engano. O verdadeiro amor liberta, mas antes confronta. O verdadeiro amor acolhe, mas também transforma. Então, avalie suas músicas. Elas levam as pessoas ao altar ou as deixam confortáveis no banco? Essa é a pergunta que precisamos responder antes de cantar. O terceiro erro é a repetição vazia. Jesus foi claro em Mateus 6:7. Nas suas orações, não usem de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Essa advertência vale também para nossas músicas. Repetir não é pecado. A Bíblia está cheia de salmos que repetem refrões, como no Salmo 136, que repete porque a sua misericórdia dura para sempre. A diferença é que lá há propósito. Cada repetição reforça uma verdade. O problema começa quando a repetição é automática, mecânica, sem profundidade. Quantas vezes você já percebeu a congregação cantando o mesmo verso 20 vezes, enquanto muitos estão olhando para o teto ou para o celular? Isso não é adoração, é distração. Quando uma música vira mantra, ela deixa de ser louvor
e se torna hipnose espiritual. E por quê? Porque trocamos substância por sensação. Em vez de palavras que alimentam a alma, damos frases vazias para criar clima emocional. A pergunta é: essas repetições conduzem ao arrependimento, à confissão, à exaltação da santidade de Deus? Ou apenas mantém as pessoas animadas para não acabar o momento? Deus não se impressiona com a quantidade de vezes que repetimos algo. E se o coração está longe, o coração, não importa quantas vezes cantamos, eu te amo. Senhor, Isaías 2, 9 e 13 denuncia isso. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cantar sem pensar é mentir com a boca, e Deus não aceita mentira como louvor. Vamos refletir. Se um marido diz, eu te amo, 100 vezes para sua esposa, mas não olha nos olhos dela, não dedica tempo, não mostra atitudes, isso é amor ou apenas ruído? É isso que fazemos quando repetimos sem sentir. Louvor é relacionamento, não é programação automática. Se a música não leva você a quebrantamento, se não desperta temor e gratidão, ela falhou no propósito, por mais bonita que seja a melodia. E aqui vai um sinal de alerta. Quando uma música tem apenas 2 frases e um acorde interminável, cuidado. Pergunte-se: essas palavras expressam algo que move minha alma em direção a Deus? Ou estou apenas me deixando levar pelo ritmo? Repetição com sentido é poderosa, mas repetição vazia é ruído. Não se trata de eliminar refrões, mas de recuperar a profundidade. Que tal, em vez de cantar santo 20 vezes, parar por um instante e dizer: Senhor, ajuda-me a viver essa santidade? Esse é o tipo de adoração que agrada a Deus, porque louvor não é encher o ar de sons, é encher o coração de reverência. O quarto erro é a mistura do sagrado com o profano. Esse é um dos problemas mais perigosos da adoração contemporânea. Em nome da relevância, muitas igrejas começaram a importar elementos da cultura secular para dentro do culto. O resultado? Um ambiente que se parece mais com uma balada do que com um espaço de reverência. 1 João 2,15 nos alerta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E, no entanto, vemos canções com arranjos que soam como hits das paradas seculares, letras tão vagas que poderiam ser cantadas para um namorado, luzes e fumaça, criando um clima mais sensual do que espiritual. Isso não é exagero, é a realidade. Alguém pode argumentar, mas o estilo musical não importa. O que importa é a intenção do coração. Em parte, isso é verdade. Porém, a forma comunica a mensagem. Quando a estética da adoração se confunde com a do entretenimento, o que estamos dizendo sobre Deus? Que Ele é apenas mais uma opção no cardápio de experiências emocionais? Que a igreja é uma extensão da cultura pop? A Bíblia apresenta Deus como santo, separado, totalmente distinto. Nossa adoração deve refletir isso. Quando a igreja soa como um mundo, perde seu poder de transformá-lo. Veja como isso acontece. Algumas músicas são tão ambíguas que, se você tirar a palavra Deus, elas poderiam tocar facilmente em qualquer rádio romântica. Expressões como te quero, preciso de você, não vivo sem você, soam mais como declaração para um parceiro do que como louvor ao Criador. Isso é sério. Adoração não é sedução espiritual, é entrega reverente. Quando as letras e os sons não refletem a majestade divina, algo está errado. Outro ponto crítico é a teatralização do culto. Palcos repletos de luzes piscando, fumaça subindo, volume ensurdecedor que impede a congregação de cantar. Isso cria espectadores, não adoradores. O culto vira show. E, quando isso acontece, o público começa a avaliar a adoração pelo critério: gostei ou não gostei? Essa pergunta revela o problema. A adoração nunca foi sobre nós. Não se trata do quanto a música me emociona,
mas do quanto glorifica a Deus. Precisamos recuperar a consciência de que louvor não é entretenimento. A beleza da música cristã está em elevar o coração ao trono de Deus, não em imitar tendências do mercado musical. Pergunte-se: quando alguém entra na sua igreja, sente que está diante do Deus Santo ou acha que está em um concerto? Se a resposta for a segunda, precisamos rever nossos caminhos, porque no fim, Deus não busca performances, busca adoradores, em espírito e em verdade. Esse é o padrão que não pode ser negociado. O quinto erro é a teologia rasa nas letras. Esse problema é sutil, mas devastador, porque cria crentes superficiais. Muitas músicas modernas reduzem Deus a um amigo íntimo, um terapeuta emocional ou até um motivador pessoal. O discurso sorrau acolhedor, mas esvazia a majestade divina. Em vez de proclamarmos Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, como em Isaías 6:3. Cantamos expressões como estou tranquilo com Deus, Ele é meu parceiro, como se estivéssemos falando com um colega. Essa linguagem remove o temor reverente e nos acostuma a tratar o Criador como alguém que existe para satisfazer nossas vontades. Não é isso que a Bíblia ensina. Isaías teve uma visão do Senhor, e sua reação não foi dizer que bom que você está aqui, mas sim, ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. Quando João viu Cristo glorificado, caiu como morto. Apocalipse 1:17. Esses encontros revelam algo fundamental. Deus é próximo, mas também é santo, separado, incomparável. Quando nossas músicas ignoram essa tensão entre proximidade e reverência, elas apresentam um Deus distorcido, um ídolo fabricado, e um evangelho sem santidade não transforma ninguém. Outro problema dessa teologia rasa é que ela elimina a mensagem da cruz. Muitas letras falam do amor de Deus, mas quase nunca mencionam arrependimento, sangue, juízo, graça salvadora. Resultado: formamos cristãos que sabem que Deus é amor, mas não sabem o que significa ser santo. Gente que quer as promessas, mas não aceita as exigências do discipulado. Isso é consequência direta de canções que substituem doutrina por emoção. Quando cantamos apenas sobre vitória, alegria e bem-estar, sem apontar para Cristo crucificado, estamos oferecendo ao povo um evangelho incompleto. Pergunte-se: se um novo convertido aprendesse apenas pelas músicas que cantamos, que imagem ele teria de Deus? Um Deus que salva pecadores por graça ou um Deus que existe para resolver problemas e levantar a autoestima? Essa pergunta é crucial. A música molda teologia. Aquilo que cantamos forma aquilo que cremos. Por isso, líderes de louvor precisam entender: cada canção é uma pregação cantada. Ela ensina algo sobre Deus, ou ensina a verdade, ou espalha erro. Por isso, volte à Bíblia. Traga para as músicas os atributos de Deus, referências à cruz, à redenção, à eternidade. Louvor não é para fazer você se sentir bem, é para glorificar quem merece toda a glória. O sexto erro é cantar músicas que dividem a igreja. Esse talvez seja o mais sutil de todos, porque são canções que, em vez de promoverem unidade, reforçam um espírito de disputa dentro do corpo de Cristo. Músicas que, de forma explícita ou implícita, carregam mensagens do tipo nós contra eles, criando categorias de crentes, os fiéis e os infiéis, os verdadeiros e os falsos. À primeira vista, parecem defender a santidade, mas no fundo alimentam orgulho espiritual e julgamento. Jesus orou em João 17:21 para que fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. A unidade é uma prova viva para o mundo de que Cristo é real. Quando cantamos letras que estimulam divisão, estamos indo contra a oração do próprio Senhor. Esse tipo de música muitas vezes surge em contextos de polêmica ou confronto teológico. Letras
inflamadas que falam sobre permanecer firme enquanto outros caem, ou ser luz quando todos estão nas trevas, mas escritas com um tom que não expressa humildade, e sim superioridade. É claro que a Bíblia nos chama para ser luz, para não nos conformarmos com o mundo, mas isso precisa ser feito com espírito quebrantado, não com soberba. Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, que, mesmo que falemos a língua dos anjos, se não tivermos amor, somos como um sino que ressoa. Em outras palavras, até nossa adoração, se não estiver enraizada no amor, não passa de barulho. A consequência de cantar músicas divisivas é devastadora. Em vez de aproximar corações, elas erguem barreiras. Em vez de conduzir a adoração, elas alimentam comparações. Louvor não é arma contra irmãos, é ponte para Deus. O único inimigo a ser combatido é o pecado, não pessoas. Efésios 6:12 lembra: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quando uma música transforma a adoração em trincheira contra outros cristãos, ela distorce completamente o propósito do culto. Como corrigir isso? Analise a intenção por trás das palavras. Pergunte: essa letra promove reconciliação ou reforça facções? Ela aponta para Cristo ou para um grupo específico como mais santo que os demais? Valorize músicas que celebram a graça, que chamam a unidade, que lembram que somos um só corpo, apesar das diferenças. O Salmo 133 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse deve ser o espírito das nossas canções, porque nada revela mais a presença de Deus do que um povo adorando junto, em amor e humildade.